Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para ter visão na plataforma do YouTube. E vamos discutir hoje sobre Bombavec. Bombavec que diz ter refutado a teoria da mais-valia de Marx, né? E qual é a justificativa, né? Na verdade, ele faz uma justificativa moral, mas ele não refuta coisa nenhuma. Por quê? Ele diz que o capitalista que tem o capital, não é? Ele poupa durante muito tempo, enquanto o trabalhador gasta, né? Então ele se abstém de muitas coisas para poder juntar o capital para poder fazer o investimento. Mas, né, todo mundo sabe que Marx dizia que o assalariado, o proletário, ele recebe o suficiente para manter a vida, né? Então, como poupar no Brasil, por exemplo, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, ele tem como poupar para depois montar uma empresa? Não, mas o capitalista tem, porque ele ganha muitas vezes mais do que um trabalhador. Então ele não se abstém de nada e consegue poupar, né? E aí fica um negócio meio antagônico, não é? Porque se não existe mais-valia, como é que o dono da Ambev duplicou em 2 anos um patrimônio de 15 bilhões de dólares para 30, né? Milagre? Né? Então, ele diz que o capitalista ele se priva de muita coisa, junta o dinheiro e arrisca no empreendimento de um negócio, né? Já o trabalhador não, ele consome tudo que ganha. Claro que ele consome tudo que ganha. Ele ganha pouco, ele tem que consumir, porque senão ele morre de fome, né? Então isso não é uma refutação de mais-valia, na verdade isso é uma tentativa de justificativa moral, né, ao processo de mais-valia, porque ele acontece, né? Eu lembro de alguns programas atrás, eu ter dito, por exemplo, que um motorista de ônibus, em um dia ele paga o seu salário, mas uns 10 dias do trabalho do ônibus, ele paga a sua manutenção. E os outros 19 dias? Não é? Isso não é mais-valia. Isso não é acúmulo de riqueza. Isso não gera acúmulo de riqueza, né? Então o empresário é sempre pobre, é um coitadinho, que nem diz o presidente da República, né? Então não há refutação, né? Mais-valia, e ele desconsidera a mais-valia relativa e absoluta, né? Mais-valia relativa está no Capital parte 4 e a mais-valia absoluta está no capítulo 5 desse livro, o Capital, o primeiro livro de Marx, que na verdade são 6, tá? E aqui ele mostra, né? Mostra, prova que há sim a mais-valia, que há sim a apropriação do salário e outra, né? Não é o capital que gera riqueza, é o trabalho, porque só o homem pode transformar a natureza, né? Ele diz, por exemplo, que as máquinas, né, que o capitalista investiu, né, permite a ele também gerar, né, um valor que é devido a ele. Mas quem constrói as máquinas? É as máquinas ou é o trabalhador? Né? Então, tudo que existe, né, de transformação natural na natureza é feito pelo trabalhador e em todos os sentidos. Por exemplo, se um cara é atropelado na rua, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Uma ambulância. Ela não vai sozinha. Quem dirige é trabalhador, quem socorre é trabalhador, né? Se ficar uma semana sem passar o carro do lixo num bairro de um rico, ele vai lembrar que existe o coletor de lixo, né? Então, o trabalhador é que gera riqueza. Sem um trabalhador, o investidor é só um parasita que tem dinheiro e que logo acaba porque ele vai ter que suprir suas necessidades cotidianas. Não há contestação da mais-valia, nem da absoluta e muito menos da relativa, tá? Eu já expliquei o que é mais-valia absoluta e relativa, né? E não, Bombavec não conseguiu derrubar a teoria de Marx. Na verdade, ele tentou só justificar moralmente. Ela continua acontecendo. Se não acontecesse, hoje no mundo não teria 7 milhões de pessoas que detêm 84% do PIB mundial.
não é? Enquanto, né, ele está dizendo que não existe mais-valia, não existiria também 3,5 ou 3,4 bilhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, ou 24 mil pessoas que morrem por dia vítimas de fome ou de sede. Então, assim, exploração da classe trabalhadora, e eu falei na live anterior, nas lives anteriores, que o próprio Thomas Piketty, né, através de dados governamentais, ele provou, né, que a mais-valia, a acumulação de capital e o aumento da distância entre o burguês e o trabalhador vem aumentando há 200 anos, não é? Desde o do princípio da Revolução Industrial, o trabalhador vem sendo sangrado, não é? Faz duas funções, faz três funções, não é? E não recebe por isso. Isso é mais-valia, não é? O rico, não é? Se ele não tiver empregada dentro de casa, ele não sabe fritar um ovo, né? Muitas vezes ele explora, né? Quer ver um caso? João Dória. João Dória demitiu uma empregada com 66 anos de idade, trabalhava para ele por 12 anos, né? O que ela fazia? Lavava as cortinas da mansão e os tapetes da mansão dele e ainda lavava tapetes que ele trazia de fora para ela lavar. Teve um momento, né? Ela já idosa, ela desenvolveu problema de deslocamento de bexiga e tendinite. Se afastou para se tratar, 15 dias, operou. Quando voltou no médico, o médico falou que ela não estava boa ainda, deu mais 10 dias, ele mandou ela embora no meio dos 10 dias de licença. Mostrando a grande, né? A grande compaixão ou a grande amizade que o capitalista tem pelo trabalhador, que é zero, tá? Então, quando falam para você que não existe mais-valia, que bomba VEC, né? Não, ele não desmontou a mais-valia de Marx. Ele simplesmente tentou justificar moralmente, porque o trabalhador, aliás, o investidor, ele se priva de muitas coisas. Como ele se priva, né? Será que o dono da Ambev se priva de alguma coisa? Não. Ele pega financiamento do BNDES, não se priva de nada e tem muito dinheiro, né? Um jogador de futebol se priva de alguma coisa? Não. Mas ele explora, muitas vezes, o seu funcionário, né? O dono da Ambev poderia pagar mais, né? Mas não paga, por quê? Porque sempre quer mais dinheiro. Por isso que dobrou em 2, 3 anos a fortuna dele, né? Joseph Safra dobrou em 3 vezes a fortuna, tinha 7 bilhões, agora tem 22, né? De que forma ele conseguiu isso, né? Excelente administração ou exploração do funcionário dele? Claro que foi a exploração, né? Foi o trabalhador que enriqueceu ele ao ponto de, inclusive, ele ter acesso a novas tecnologias de máquinas, né? Que tiram mão de obra que ele tinha e ele troca por máquinas que não recebe salário, não fica doente, né? Não recebe férias, recebe 13º. Então, o trabalho do trabalhador, pela mais-valia, sobrou dinheiro para ele poder investir e tirar o emprego do próprio trabalhador, né? E é um caminho que está indo sem volta. Nos anos 80, você entrava num banco, né? Você tinha 10, 20 caixas. Hoje você tem 2, 3. Por quê? Os banqueiros, através da mais-valia, ganharam muito dinheiro, investiram em caixas eletrônicas que não ganham dinheiro, né, que não recebe salário, não tem cargos financeiros e permitiu que eles concentrassem ainda mais riqueza, tá? E é meio suspeito esse pessoal da escola austríaca, por exemplo, né? Von Mises, por exemplo, né? Que disse que o nazismo era melhor do que o comunismo, que ia salvar é, o comunismo de dominar a Europa e quase eles foram dominados por Adolf Hitler. E se não fosse por ironia do destino o comunismo, né? Hitler teria dominado com certeza a Europa porque era infinitamente superior militarmente a qualquer país europeu, tanto que tomou a França em 2 semanas, tá? Então, é furada a ideia de que Bombavec, né, refutou a mais-valia. Ele só tentou justificar moralmente, mas não tem como justificar moralmente,
né? 24 mil pessoas, como eu disse, morrendo de fome todo dia. E se você colocar 24 mil pessoas em 200 anos, multiplicado por 365, aí você vai ver quanto capital, né, o capitalista matou através do sistema capitalista. Né? Eu, de cabeça aqui, eu penso em aproximadamente 17 bilhões de pessoas que morreram desde o advento do capitalismo. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima.